Toda quarta-feira às 18 horas. Programa Visão de Futuro, na TV Cultura Paulista. Entrevista e muito bate-papo, ligados à cidadania, educação, inclusão, empreendedorismo e esporte regional. No comando do empresário, radialista e apresentador Danilo Palma. Acesse www.danilopalma.com.br. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na tela da TV Cultura Paulista. Uma programação completa, dinâmica e feita para toda a família. Essa é a TV Cultura, presente em mais de 90 municípios do estado de São Paulo. As principais regiões do estado recebem o sinal de alta qualidade da TV Cultura Paulista. Região de Campinas, canal aberto 10.1, Claro, NET 522 HD. Região de Sorocaba, canal aberto 41.1, Claro, NET 517 HD. Região de Araraquara, canal aberto 7.1, Claro, NET 512 HD. Região de São Carlos, canal aberto 11.1, Claro, NET 518 HD. Região Ribeirão Preto, canal aberto 4.1. TV Cultura Paulista, mais de 90 municípios, levando cultura para toda a família. Boa noite! Tudo bem com você? Segundou e está começando agora o melhor momento. Mulheres em Foco com Silvia Cordeiro. O meu, o seu, o nosso programa. O programa da família. O programa com muito entretenimento, com muita informação, com educação, moda, beleza, saúde. Sim, e hoje temos um tema muito especial. E justamente por causa do assunto, eu resolvi escolher uma frase que eu tenho certeza que cabe perfeitamente no nosso assunto de hoje. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu me lembro. Mas o que eu faço, eu aprendo. Essa é uma frase do pensador chinês Confúcio, de mais de 500 anos antes de Cristo. E vem bem a calhar. Olha só que frase. Então, fazendo, nós aprendemos. E o meu convidado, o nosso convidado de hoje, Rafael Oliveira. Sim, filho de agricultor, de seu pai? Na verdade, meu pai ele trabalhava na roça, né? Então eu vou falar assim, ele trabalhava levando as pessoas na turma para poder trabalhar, mas trabalhava na roça mesmo. Trabalhava na roça. Então ele levava o pessoal para plantação de cana-de-açúcar, você me disse? Isso, cana-de-açúcar, também para plantação ou melhor, para colheita de laranja, né? Algodão, mas meu pai sempre trabalhou na roça, é uma pessoa muito simples. E sempre teve essa questão do trabalho, como você falou, né? Do trabalho ali com a terra e tudo mais. E a sua mãe, como você disse, uma exímia cabeleireira. Isso. Minha mãe, eu falo para você assim, a minha mãe, uma das melhores cabeleireiras, trabalhou até os 42 anos. Depois, quando me teve, aí parou de trabalhar. Hoje é dona de casa. Hoje está com seus 80, ela é de 40, né? Então, 84 anos. Firme e forte, e vai fazer aniversário nesse próximo mês de junho. Qual o nome do seu pai, Rafa? José Barbosa, e minha mãe, Sinésia. Parabéns aos dois, porque construiu um homem de valores, um homem de conceitos. E o Rafa, gente, olha só, eu sentei rápido aqui para conversar com vocês, porque assim, o release dele, as informações a respeito são muitas, são tantas, que eu embasbaquei. Parei na metade da fala. Por quê? O Rafa, aos 17 anos, ele foi emancipado para se tornar um empreendedor de computação. Você montou a sua empresa para conserto de computadores, não é isso? Isso, eu fiz o trabalho mais difícil. Na verdade, eu trabalhei como funcionário durante mais ou menos 3, 4 anos. Comecei bem novinho, trabalhava na empresa
da minha irmã. E depois eu fui trabalhar numa outra empresa de informática. Trabalhei 1 ano, se for ver, 1 ano com carteira registrada, que a gente falava na época, né? Registro, né? Hoje é CLT. E aí, depois dessa parte, eu queria empreender. Sempre tive um sonho de empreender, né? E aí, com a questão de empreender, a gente precisava se emancipar, né? Porque até hoje, né? Você se emancipa quando você tem ali de 17 para 18 anos. E aí eu me emancipei para começar a ter um negócio, ter um CNPJ. E desde ali, primeiro eu tive uma empresa de conserto de computadores e instalação de redes e tudo mais, né? Então eu tinha uma empresa que, de repente, o empresário estava precisando fazer uma manutenção, e aí eu comecei nessa época aí fazendo manutenção com computadores, vendendo computadores, instalando redes. Na época ainda eu lembro a Rede Novell, Rede Linux, hoje é mais redes servidores como Linux, mas assim, eu lembro que foi um tempo muito desafiador, né, quando comecei. Rafa, agora chamando, né? Porque eu falei dessa frase? Porque você, aos 17 anos, começou a empreender. Sim. Ok. Mas hoje o Rafael, ele não contou para vocês, mas ele vai contar. Ele faz parte, ele é CEO do Grupo Maker, uma empresa de robótica. Hoje nós aprendemos e nós estamos vendo que os robôs, a tecnologia, ela está em todas as áreas, na agricultura, na saúde, né? Sim. Porque grandes cirurgias assim invasivas e, né, Sim. de grande risco, elas são feitas através da robótica. Nós vemos os robôs na educação, nós vemos os robôs nas brincadeiras, e eu acredito que não há forma melhor de ensinar através do lúdico, não é, Rafa? Então agora apresenta ao Grupo Maker o que você faz de tão belo que eu, assim, quando eu conheci a fundo, achei fantástico o trabalho que você desenvolveu através da robótica. E, inclusive, isso é interessante, você que é pai e mãe, presta bem atenção como você pode ajudar o seu filho através deste assunto. Legal, Silvia. Eu tô vendo que você está muito bem informada, viu? Parabéns, porque eu sempre falo que todo dia a gente evangeliza, né? Por que evangeliza? Porque a gente trabalha com robótica e a gente trabalha com robótica educacional. O que seria essa questão de robótica educacional? Eu vou ensinar as crianças, os jovens, os adolescentes, eu vou ensinar eles a raciocinar, a pensar de uma maneira diferente. Eu lembro sempre que antes do Steve Jobs morrer, ele falou o seguinte: quero que todo o americano aprenda a programar, porque ele vai aprender a pensar. Não é que você, por exemplo, vai ser um médico e você vai falar assim para mim: ah, mas eu vou ser médico, eu não preciso saber programar. Não, não é essa a ideia. A ideia é que a programação te traga um raciocínio lógico, que traga a criatividade. Então, hoje, em todas as empresas do grupo, como você falou mesmo, né? A gente tem várias empresas, uma delas é a da parte da robótica, onde eu ensino as crianças realmente a programar. Mas programar como? Na frente de um computador, com várias linhas? Não. A gente ensina a programar, e depois a gente vai mostrar mais à frente na prática, né? A gente ensina a programar através de robôs. Mas que robôs é esse, Rafael? Aqueles robôs braço robótico que tem nas indústrias? Posso dizer que sim, mas em miniatura. Porque eu não vou dar para uma criança de 6, 10, 12 anos aí, um adolescente, um robô daquele braço ainda. Eu vou ensinar ele a programar com as miniaturas de robô, vou ensinar ele a ter um raciocínio lógico, e depois ele vai começar a programar no computador com os famosos Scratch, que são isso aí. São programações por blocos. Então, blocos de programação, e depois eu vou ensinar ele tudo pedagogicamente, como ele faz para programar com aqueles códigos que todo mundo já viu na internet, ou quando você abre uma página e aparece um monte de HTML, ou naqueles filmes de hacker, né, que você tem todos aqueles códigos. Então, a gente vai pedagogicamente fazendo com que o aluno goste disso, né. Eu lembro, né, quando eu tinha lá os meus 11 anos, eu escrevi uma carta, né, para a Porta das Esperanças, pedindo um computador, porque eu queria aprender a programar. Hoje, naquela época eu não ganhei o computador, mas hoje a gente tem vários aí para auxiliar, né? Então a ideia qual era, né? Eu queria um computador para aprender a programar. Que idade você tinha nessa época? 11 ou 12 anos, quando eu escrevi essa cartinha aí para a Porta das Esperanças, do programa do Silvio Santos.
E aí a gente não tinha computador, a minha mãe, coitada, queria comprar, depois ela me comprou um computador, mas assim, eu falo dessa maneira, né? Eu queria aprender a programar, porque desde aquela época, muito menos do que agora, se falava em programação, né? Hoje você tem praticamente todos os aplicativos, você tem que saber programar para poder criar um aplicativo, né? Então, para fazer uma página, para fazer uma landing page, para fazer toda essa parte de marketing, hoje não é apenas, você não precisa apenas saber fazer o design, você precisa ter todos aqueles códigos ali atrás. E a ideia nossa é quando você aprende com a robótica, é que você aprenda o criativo de montar, desmontar a parte da placa controladora, mas que você aprenda também a programar e o melhor de tudo isso, aprenda a pensar. Eu vejo muito hoje que a gente, para conseguir realmente, você conseguir, como você falou lá, você foi incrível naquela primeira frase que você falou, a gente precisa materializar para aprender. Se eu não materializar, eu não consigo aprender. Então, esse é o objetivo do Grupo Maker, com as empresas que nós temos, o quê? Ensinar o aluno de uma maneira diferente. Eu quero que o aluno experimente aquilo que ele está aprendendo. Ele vai condicionando cada vez mais, evoluindo em aprendizado de uma forma tranquila, Sim. né? Porque quanto mais ele pratica, aguça ainda mais a curiosidade e com isso, ele cresce, desenvolve, né, em conhecimento. Ô, Rafa, mas esse assunto é muito extenso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar um breve comercial, mas depois eu quero que você mostre para os nossos telespectadores, na prática, porque eu estou fascinada com tanta tecnologia, que os nossos filhos, eles podem aprender brincando e se tornar profissionais valorosos, assim como você, que é um visionário desse mercado. Vamos para um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Combinado. Aguardem aí que já vamos mostrar na prática como tudo isso funciona. Uma programação completa, dinâmica e feita para toda a família. Essa é a TV Cultura, presente em mais de 90 municípios do estado de São Paulo. As principais regiões do estado recebem o sinal de alta qualidade da TV Cultura Paulista. Região de Campinas, canal aberto 10.1, Claro, NET 522 HD. Região de Sorocaba, canal aberto 41.1, Claro, NET 517 HD. Região de Araraquara, canal aberto 7.1, Claro NET 512 HD. Região de São Carlos, canal aberto 11.1, Claro NET 518 HD. Região Ribeirão Preto, canal aberto 4.1. TV Cultura Paulista, mais de 90 municípios, levando cultura para toda a família. Toda quarta-feira, às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, um programa dinâmico que traz convidados que movimentam a política e mundo dos negócios para mais de 90 cidades do interior de São Paulo, com a abrangência da TV Cultura Paulista. A apresentação é do jornalista Pedro Cândido. Não perca! Todas as quartas-feiras, após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, às 22 horas, na tela da TV Cultura Paulista. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça moda, faça você mesmo, com o VESO Instituto de Moda. Todo domingo às 10 horas da manhã, na tela da TV Cultura, tem Central do Agro. Um programa que traz todas as notícias e acontecimentos do agronegócio brasileiro.
No comando de Chico Lourenço, suas manhãs de domingo ficam ainda mais completas com os principais assuntos que movimentam o setor. Não perca, todo domingo às 10 horas da manhã. Central do Agro, aqui na TV Cultura Paulista. Aqui é o coração do Brasil, de amor, de riquezas mil. Aqui é que se produz e reproduz a própria vida. É o interior do Brasil. Não importa o que você faz, se faz com o coração. Um pouco de Deus em cada um. Você é todos em um. Nós somos assim, amor e arte pra dar. Aqui com você, viemos para ficar no seu coração, coração do Brasil. Toda quarta-feira às 18 horas, programa Visão de Futuro, na TV Cultura Paulista. Entrevista e muito bate-papo, ligados à cidadania, educação, inclusão, empreendedorismo e esporte regional. No comando do empresário, radialista e apresentador Danilo Palma. Acesse www.danilopalma.com.br. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na tela da TV Cultura Paulista. Voltamos com esse assunto pra lá de interessante. Hoje estamos falando com Rafael Oliveira, do Grupo Maker, sobre robótica. E agora o Rafa vai mostrar na prática. Gente, é fascinante. Como, Rafa, na prática, mostra para nós como tudo isso funciona e explica um pouquinho sobre cada uma dessas peças, desses robôs, né? Que são robôs. Sim. E lembrando, né, Silvia, que a gente está ao vivo aqui, então a gente não consegue usar todos os nossos recursos, mas eu vou explicar de uma maneira, assim, bem simples, né? Okay. Então aqui, só para ter uma ideia, é um kit para a gente ensinar robótica para crianças de 5 anos. Rafael, é um cachorrinho? É, mas na verdade, você fala assim, Rafael, mas você vai ensinar ele a fazer um cachorrinho? Não. Eu vou ensinar eles, uma criança de 5 anos, para que ele saiba o que é um animal vertebrado. O que ele é um animal invertebrado. E aí eu vou explicar dessa forma bem lúdica. E aí o que é legal? Primeira coisa, né? Imagina só, nós lá com 5 ou 6 anos, aprendendo animais vertebrados e invertebrados dessa maneira. Aí eu falo pro aluno, ó, então hoje a gente vai fazer um animal. E aí ele vai, com a criatividade dele e tudo mais, ele vai criar o animal que ele mais gosta. É muito mais cativante. Sim. E aí, o que é interessante? A gente coloca algumas opções ali, né? Porque a nossa metodologia, ela veio da Coreia do Sul. Mas o que a gente fez? A gente tropicalizou a nossa metodologia. Por quê? A gente sabe que o Brasil hoje, ele já tem um método de ensino muito bom, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que o MEC coloca para a gente, as diretrizes. E aí a gente coloca diretrizes do MEC junto com a tecnologia coreana. E aí o que acontece? Então vamos supor, eu ensinei eles e aí eu falo assim, ó, você vai usar esse cachorrinho, você montou seu cachorrinho e eu quero programar ele, ó, como vocês podem ver. Eu tenho um cartãozinho aqui, vários cartõezinhos e eu faço o quê? Eu faço a programação dele através desses cartões. Por quê? Eu quero ensinar o aluno ao raciocínio lógico. Sabe aquela questão assim, ó, início, meio e fim? Sim. Então eu tenho que ensinar o aluno que aqui ele vai ter um início na hora da montagem, ele vai ter um meio, que é o percurso, e o final que ele vai programar. E aí eu comandei, fiz toda a programação aqui, ó, tem um leitorzinho aqui do lado, eu vou passando a programação dele com cada cartão. Vocês vão perceber que esse cartão já está em inglês, porque eu quero mostrar para os alunos realmente assim, como que eles vão programar. Então a gente sabe que a linguagem de programação é em inglês. Né? E aí eu faço o quê? Então esse robô eu programei para que, quando ele tiver qualquer barulho, ele consiga andar mais ou menos 2 segundos. Então o que eu faço? Ó. Uau. Aí eu vou fazer de novo, ó.
Ah, como eu posso fazer? Batendo palma. Então, uma criança de 5 anos, 6 anos vai aprender essa programação. E aí a gente vai evoluindo. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, o que que acontece aqui? Aqui é uma casinha anti-terremoto. Na verdade, o que que é? A gente faz um experimento para mostrar o quê? Ó, então, de repente, você vai ter um abalo sísmico e aí você tem aquela escala Richter para entender o tremor. Então, eu vou lá e programo. Ó, conforme o tremor, você já vai avisar. Então, imagine, por exemplo, se eu tivesse isso aqui em alguns lugares no Brasil que existe tremor. Então, eu venho aqui, ó, bato na mesa e você percebeu que ela começa aqui. O que que ela começou a fazer? Ela começa a tocar, porque conforme o que a densidade... Esse apito já é um apito sonoro, sim, avisando... que está tendo um tremor. E aí eu vou evoluindo. Esse aqui é legal. Ô, Rafa, deixa eu te cortar só um pouquinho. Claro. E esse seria para que idade? Esse aqui seria para a idade de uma criança mais ou menos de 10 a 11 anos. Por quê? A gente trabalha também a questão motora da criança, né? Porque você pode perceber que eu tenho parafusos, eu tenho essa parte aqui. Então, aquela questão da coordenação motora fina e grossa, a gente trabalha aqui, nesse kit. Então, assim, você pode perceber que é lúdico. Ao mesmo tempo, você aprende aqui todos os conceitos de robótica e de programação e ainda você aprende uma matéria da sua escola entre escala Richter e geografia. Ah, rapaz, eu não gosto de geografia, mas imagina aprender geografia assim. Dessa forma. Então, eu sempre falo assim, todo método aqui é hands-on. Esse kit aqui, para vocês terem uma ideia, é para criança de 3 anos. Então, a gente dá a introdução da robótica para criança de 3 anos. E assim sucessivamente. Por exemplo, esse aqui é um kit nosso para competições. Então, a gente formou esse kit, formatou ele. Esse kit ele é importado direto da Coreia do Sul para fazer as programações como os campeonatos de robótica que existem, né? Inclusive, a Maker tem participado assiduamente, né? Sim. Encabeçado na linha de frente os campeonatos. E é bem legal você falar isso, porque a gente vai ter o nosso campeonato nacional em outubro, aqui em Campinas, que vai ser o nacional, primeiro campeonato nacional. Olha só que interessante. Então, se você gosta de robótica, tá super interessado? Olha, mamãe, papai, os jovens, as crianças aí, qualquer um pode participar. E como pode participar desse campeonato? Legal, foi boa pergunta, né? Então, a gente tem um site, www.iyRC.com.br, depois a gente pode até colocar. Nesse site você faz a inscrição da sua escola. Então você vai lá, faz a inscrição da sua escola, não tem custo, é free essa inscrição. E aí você verifica quais robôs que você vai poder participar. Então tem um campeonato de futebol, tem um campeonato de vôlei, tem o seguidor de linha. Então tem todos esses campeonatos. E o que é legal, a gente está levando 8 alunos para a Coreia do Sul no mês de agosto. Então, no mês de agosto, a gente está levando 8 alunos para ir para a Coreia do Sul competir no Mundial. Então, eu vou estar lá na Coreia do Sul em agosto com esses alunos competindo. Olha que show. Ô, Rafa, falando da competição, ok, mas a pessoa precisa, o aluno precisa aprender. Aí, se de repente a escola resolve colocar a robótica na sua grade de ensino, o professor que não entende nada de robótica, ele pode dar uma aula de robótica? Como é que funciona? Pô, que legal. Foi uma pergunta que todos os colégios que eu vou fazem a mesma pergunta, Silvia. Como que funciona o campeonato de robótica ou a aprendizagem, né? Primeiro, a gente vai fazer um treinamento para esses professores. Rafael, o que que o professor precisa ter? Qual que é o pré-requisito dele? Ele só precisa gostar de tecnologia. Então, o pré-requisito é que ele consiga e que ele goste de tecnologia. A partir dali, eu vou verificar os professores, vou dar o treinamento para eles de programação, vou mostrar a metodologia, porque qual que é a grande vantagem nossa? Hoje a gente tem uma equipe grande, tanto em Leme como Campinas, Brasília, até mesmo uma unidade no Paraguai, só para você ter uma ideia, Silvia. E aí, o que que eu faço? Eu treino ele com essa metodologia nossa, ele tem vídeo, ele tem aula prática, ele tem todas essas aulas que ele precisa para aprender. Então, o que que eu preciso do professor? Apenas que ele goste de tecnologia, e aí eu vou ensinar ele a fazer esses projetos e tudo mais. No começo eu ensino ele a passo, para ele conseguir aprender as peças, e depois ele vai conseguindo, com a própria criatividade dele e dos alunos, desenvolverem os projetos maiores. Tá. Aí, uma pergunta que surge. O investimento para tudo isso, Rafa, porque é um conhecimento super relevante, Sim. o mundo é tecnológico,
Uhum. Qual seria o investimento? É muito alto o investimento? Não, investimento Tanto nas hoje... suas franquias, né, de robótica, como também tem a de idiomas. Sim. Inclusive, numa próxima conversa, Essa é nós legal. falaremos a respeito, né? O investimento hoje, Silvia, ele é baixo. Por que que ele é baixo? Hoje, ele pode comprar tantos kits, a escola pode adquirir os kits, como também ele pode fazer um comodato. Ele pode alugar os kits. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho lá 100 alunos na minha escola, 200, 1000 alunos, e eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar para ou melhor, vou alugar esses materiais para dar aula. Aí a Maker vai lá. Ela dá o material didático, ela dá a plataforma, ela dá os kits e ela treina o professor. E aí ele não precisa pagar por essa tecnologia, e sim ele aluga essa tecnologia, né? Então eu tenho pacotes, por exemplo, de escolas que, por exemplo, com alunos, que ele vai sair em torno de R$ 59 a R$ 89 reais. Super Isso, barato. muito barato para os alunos. Aham. Como eu tenho pacote também dentro da nossa franquia, por exemplo, eu tenho uma franquia, hoje a gente tem mais de 30 franquias no Brasil, onde o aluno vai pagar em torno de R$ 399, mas com o kit de robótica, toda essa parte aí com os kits. Então a gente tem praticamente dois valores, né? Uhum. Um que é para a escola e o outro que é para o pro aluno fazer esse curso dentro das nossas escolas MyRobot que a gente tem. Sensacional. Ô, Rafa, nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma pergunta para finalizar. Uhum. Como você enxerga a robótica, né, no futuro? Pensando que, como nós iniciamos o programa, como você já demonstrou aqui, tudo é tecnologia, né? Sim. Nós vemos tecnologia em tudo hoje, né? É impossível ficar à parte disso tudo. Como você enxerga a robótica no futuro? Legal. Eu vejo assim que é uma pergunta interessante, porque todo mundo fala assim, eu tenho medo do ChatGPT, eu tenho medo de como vai ser essa tecnologia, será que vai tirar um emprego, será que não vai? A gente tem que ter o primeiro conceito. Quem faz tudo isso funcionar é o ser humano. Então esse é o primeiro ponto, né? Muito bom. Segundo ponto, por exemplo, eu estou ensinando o aluno com a tecnologia que a gente sabe, por exemplo, que a gente não vai deixar de usar o smartphone. A gente vai usar o smartphone de uma maneira correta. Então, o que que a gente faz com os alunos, principalmente? Eu ensino, ao invés do aluno ficar jogando, ele vai aprender a fazer o jogo dele. A gente percebe que hoje o mercado de trabalho, para essa parte de tecnologia, principalmente programação, aplicativo e tudo mais, é um mercado que, por exemplo, hoje nós temos muitos médicos, a média nossa é maior do que o mundo inteiro, e a média de pessoal que trabalha com TI é a menor média entre os países menos desenvolvidos. Que pena, Então eu falo né? assim, que a gente precisa realmente colocar isso aqui, porque eu sei que o jovem hoje, ele aprendendo a programação, ele vai ter uma profissão que ele gosta, eu vou conseguir fazer a criança que faça os seus jogos, que use o smartphone, que às vezes os pais me chegam e perguntam, mas como que eu vou fazer para o meu filho para ele não ficar no smartphone só jogando ou só usando as redes sociais? É dessa maneira. Então a gente ensina eles o quê? A tecnologia, para eles programarem na tecnologia. Então é muito importante isso e aquilo que eu falei para você, né? Que quem domina os robôs são seres humanos. São seres humanos. Sensacional. Essa fala sua, olha só, gente, tudo que nós precisávamos ouvir de alguém que está na área, atuante há tanto tempo, né? Com várias franquias pelo Brasil e pelo mundo, América Latina todinha, né, Sim, Rafa? com certeza. Então, um educador, e vindo de um educador essa fala, então nós sabemos que podemos ouvir e colocar, assim, nossos filhos para praticar uma educação relevante, uma educação na prática, né? Porque eu acredito que tudo que é interativo, tudo que é mão na massa, chama a nossa atenção e nós aprendemos muito mais, né? Não foi à toa que Confúcio disse que aquilo que nós fazemos, nós aprendemos. Se eu vejo, eu lembro. Se eu ouço, eu esqueço. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, que tal você também colocar o seu filho para ter uma educação de verdade? Pense no futuro, né? Devemos pensar no futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Porque
Afinal de contas, o futuro pertence a eles. E Nós já estamos aqui de passagem, né? E aí, Silvia, eu agradeço muito você por dar essa abertura no programa, porque é muito interessante, às vezes, vamos falar de coisas polêmicas e tudo mais. Não, você deu uma abertura para a gente falar de educação, que é o que a gente precisa de mudança nesse país. A gente precisa, assim, independente se você vai aprender robótica, se você vai aprender inglês ou você vai aprender empreendedorismo, você precisa estar... De educação. Exatamente, educação. Então, aqui, a nossa função e o DNA da empresa, e meu DNA, é ensinar com a mão na massa, hands-on. Que show. Então esse é o nosso objetivo. Eu é que agradeço imensamente, a equipe do Mulheres em Foco que agradece. Como faz para entrar em contato com o Rafa, com o Grupo Maker? Muito fácil, é só acessar o nosso site www.makergrupo.com ou www.mkrgrupo.com e aí vocês vão ter todas as informações. Até a próxima semana, com muita gratidão a toda a minha equipe e a você que nos assistiu. Obrigada. Feita para toda a família. Essa é a TV Cultura, presente em mais de 90 municípios do estado de São Paulo. As principais regiões do estado recebem o sinal de alta qualidade da TV Cultura Paulista. Região de Campinas, canal aberto 10.1, Claro, NET 522 HD. Região de Sorocaba, canal aberto 41.1, Claro, NET